Amém, amém. Então, segundo a graça, né? Hoje eu entendo que a graça foi uma escada que a gente usou para sair realmente de uma matrix. A graça, ela se tornou uma matrix, ela virou uma religião depois, né? Na verdade, a gente precisou dessa graça porque a gente estava no sistema religioso e tinha muitas incoerências, né? No sistema religioso, que diz o quê? Ah, se você não fizer isso, vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, se você não se comportar. Então chega uma hora que esse Deus dos religiosos não tem coerência, não faz sentido. Porque é um Deus que se prontifica para te salvar, só que no final é você que tem que se salvar por meio das obras. Aí veio o Evangelho da Graça, né, curando boa parte da mente das pessoas. As pessoas se maravilharam, entraram em estado de êxtase, né, e os pregadores que estavam no sistema religioso, que outrora ganhavam muito dinheiro no sistema religioso, depois pararam de ganhar e vieram para o sistema da graça, viram algo muito bom para se usar para começar a ganhar. Aí nisso eu fui começando a ver também que o Evangelho da Graça se tornou uma religião também. Mas biblicamente e fazendo consonância com nossos tempos de hoje, não faz sentido, irmãos, a gente acreditar que nós somos salvos pela graça. Até porque nós não estamos no conceito de perdição ou salvação. Né? Nossos espíritos, ao morrer, a consciência continua, né? Inclusive tem canais aí de EQM, de experiência de quase morte. Existem irmãos que não acreditam, não tem problema, tá? Que um dia nós todos vamos desencarnar, né? Mas tem muitos relatos de pessoas que morrem, que voltam e não vê essa possível condenação que nem o sistema religioso diz, né? E segundo a Bíblia, que o irmão perguntou, vamos ler ali Efésios capítulo 2, versículo 5, que diz da seguinte forma: estando nós ainda, aí a palavra já começa aqui, estando quem? O povo brasileiro? Não. Estando o povo americano? Estando o povo de Moçambique? Não tá, irmãos. Estando nós. Você vê que Paulo está se referindo a eles naquela época, pelo menos a literatura. Por que eu falo também, pelo menos a literatura? Porque existem irmãos que já estão estudando afinco, irmão Bruno, que já estão descobrindo que a Bíblia foi muito mexida, tem muitas falsidades escritas na Bíblia. Inclusive tem capítulos de Romanos, capítulo 6, que não faz consonância com o capítulo 7 dos Romanos. Dá a entender que teve 3 tipos de Paulo que foi escrevendo. Então, muitas pessoas já estão crescendo nessa consciência e muitos devem estar se perguntando, pronto, agora chegou um doido aí e fala que a Bíblia já não existe. Não tem problema. O que você tem que entender é que tu é um ser espiritual que está humanizado e que ao morrer tu volta para algum lugar, né? Essa vida que nós vivemos aqui, ela não se resume só na carne. Não tem sentido algum, né? A gente acreditar que vamos morrer e desaparecer, e não tem sentido algum. Mas voltando à tese que eu estava falando, Efésios capítulo 2 fala, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, quem estava em ofensas? Ofensas, segundo a literatura, era um povo que estava em pecado de iniquidade contra quem? Contra Deus. Né, que supostamente deu uma lei espiritual para um povo carnal. Já começa por aí, porque a própria literatura de Paulo fala, a lei é boa, só que ela é espiritual, mas nós somos carnais. Olha que interessante aí. Aí não tinha como trazer uma lei espiritual para um povo carnal. Então, eu estou falando da literatura bíblica, o que você lê segundo o que Paulo fala. Aí fala assim, ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Quem estava morto? Não era o povo da lei de Moisés? Então, por isso que ele fala, e nos vivificou. Aí eu pergunto para todos os ouvintes e visualizadores, espectadores aí, do irmão Bruno Mac aí, do canal. Você está na lei de Moisés para falar que está na graça e que você foi vivificado? Faz uma pergunta para você mesmo. Faz sentido falar, estou salvo, irmão, pela graça? Mas que graça é essa? Da onde vem essa graça? Você estava morto espiritualmente? Você estava na lei de Moisés? Você é judeu? Ou tu é brasileiro? Esse é o grande problema das pessoas de hoje, irmão Bruno Mac.
Elas trazem as escrituras, querem viver as escrituras, inclusive até as promessas que a literatura bíblica manda para aquele povo e quer trazer para os tempos de hoje. Aí não faz sentido algum, porque depois você vai achar que nem Deus existe, porque não vai ter coerência nenhuma. Você vai pedir uma promessa para Deus e não vai acontecer nada. Ah, irmão Bruno, mas eu acredito sim, porque eu confiei que Deus daria isso e aconteceu na minha vida. Ei, isso daí é algo de fé. Fé não se discute, meu irmão. Fé não se discute. Fé é algo espiritual, entendeu? Tem gente, pra você ter uma ideia, tem gente que está em várias religiões, tem gente que é budista, e acredita que vai acontecer isso na vida dele. E conclusão, conforme o tempo vai passando, vai acontecer. Porque tu é um ser espiritual e toda vez que você manifesta a fé, você traz à existência aquilo que não existe, porque você também é filho do Criador, independente da religião. Tá? Então, aí ele fala o quê? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois... Tá falando para quem? Salvo. Né? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual eram esses lugares celestiais, segundo a literatura? Era o entendimento que eles possuíam. Entendeu? Era esse os lugares celestiais, de forma simbólica, ali se dizer, que nem Cristo falou para os discípulos. Eu estou falando com vocês aqui, a semente que eu dou para vocês vão crescer e vai virar cada vez mais, a semente vai proliferar. Mas esses que estão me ouvindo agora, aqui na praia, ô discípulos, vão entrar aqui, vai entrar aqui e vai sair por aqui. Entendeu? E a semente vai ser destruída. Por quê? Porque eu não predestinei eles para entender esse mistério espiritual que eu predestinei a vocês. Eu até, inclusive, falei isso no meu canal. Né? Então, assim, é simples quando a gente começa a ler a literatura e fala assim, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Meu Deus do céu, meu irmão. Se você ainda acha que foi salvo pela graça, isso foi escrito para mostrar para nós hoje que eles foram salvos pela graça e não nós. Olha que interessante. Versículo 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros, tá, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para com o povo brasileiro. Para o povo, para eles, para conosco. Entendeu? Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que eu acredito da Bíblia, boa parte da Bíblia eu acredito. Tem algumas partes que já não tem sentido, né? Quando a gente vê em Romanos lá, Paulo falando uma coisa, depois ele fala outra. O capítulo 6 fala uma coisa, o capítulo 7 destrói o que ele falou no capítulo 6. Isso eu vou trazer também no meu canal, tá? Isso não quer dizer que a Bíblia não tem toda a verdade. Contém, eu acredito nisso, tá? E somos seres espirituais, humanizados. Então, o que eu quero dizer para todos os irmãos também, não adianta você, meu querido ouvinte, querer ser só espiritual, porque tu não vai conseguir, tá? E não adianta você querer só ser carnal, porque você não vai ser feliz. Existe um equilíbrio da vida, entendeu? Deus deixou a gente aqui na Terra para a gente ser os dois, o equilíbrio, a dualidade. Estamos aqui experimentando em ser humanos, entendeu? Estamos aqui também para aprender, e um dos aprendizados que a gente tem pela própria natureza é que nós devemos amar uns aos outros, e é como o irmão Bruno e Mac tem falado, né? Ele está estarrecido, digamos assim, porque as pessoas acreditam num determinado entendimento e começou a parar de falar com o irmão Bruno. Não faz sentido algum, pessoal. Se vocês têm um entendimento diferente, tem que continuar a amar os outros. Entendeu? Eu converso com pessoas ateias, eu mesmo converso com pessoas que são espíritas. Existe até um rapaz, irmão Bruno, é um senhor, não é senhor, eu não sei não é nem velho nem novo, é o irmão Mário. Ele é ateu eco-espiritualista. Não me pergunta o que é isso, mas eu converso com ele como meu irmão, porque ele é o meu irmão, independente do entendimento que ele contém hoje, né? E todos nós somos.
o que eu acho interessante, vocês que estão me vendo nesse exato momento, dizer que são irmãos e depois parar de falar com a pessoa porque uma pessoa fala uma coisa. Não, irmãos. Não. A conversa continua. A amizade entre irmãos continua. Tá? Agora, vocês que acreditam no Evangelho da Graça, me diz uma coisa aqui. Na onde que vocês estão aqui incluídos aqui na Bíblia? Aqui, deixa eu ver. A Bíblia aqui, ó. Entendeu? Porque aqui está escrito, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí fala, não vem das obras, né, para que ninguém se glorie. Quem é que ia se gloriar, irmãos? Pelas obras. Quem é que ficava fincado nas obras da lei? Não era o povo de Israel? Por isso que ele falou, não vem de vós. Entendeu? Porque aquele povo se gloriava muito nas obras. Me dá um exemplo literário, irmão Bruno, né? Bom, digamos que não existe essa história, nada de Bíblia exista, mas segundo a literatura, o que está escrito lá, segundo o que está escrito? Pelo menos que a gente lê, o jovem rico. O jovem rico falou assim, eu obedeço os mandamentos desde a minha mocidade. Aí Cristo, eu acho que ele deu um sorriso, né? E falou assim, então tá. Então pegue tudo que tem, né? E vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí ele não conseguiu, começou a ficar com raiva, se entristeceu. Mas por quê? Cristo quis dizer o quê? Eu estou na categoria de salvar vocês. Segundo a literatura, tá, irmãos? Se isso existiu, eu não sei. Tá? Eu deixo bem claro aqui. Segundo a literatura, está escrito isso. Eu vim salvar vocês. Vocês não conseguem se salvar por obras. Tá? Eu que vim salvar. Eu que vim consertar o caminho para que vocês andem por ele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Né? Por isso que ele falou. Agora tinha pessoas lá que queriam ser salvo por si próprio. Tá lascado, porque era só ele que podia. Né? Então, resume o entendimento no versículo 10 falando assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou quem para andar nela? Não eram eles? Hoje, que obras que Deus planejou nós andar? A não ser que nós amemos uns aos outros. É só isso, irmãos. A Bíblia se resume nisso, e eu sei que nessa jornada dessa vida, irmão Bruno, a gente tem muito mais a aprender uns com os outros, né? E a resposta, irmão, em qualquer coisa da sua vida, está dentro de você. A sua Bíblia hoje tem que ser a natureza, tem que ser o Cristo que está dentro de você. Mais nada. E eu encerro aqui minha opinião aqui com muito amor e carinho, né, para como o Bruno Mac, né, participou do canal Verdade Certa, fico muito feliz também. E, irmãos, participe você aí do canal Bruno Mac, porque vocês não sabem a alegria que a gente fica quando a gente traz um programa, né, e as pessoas começam a interagir, começam a gostar e falar assim, poxa, que legal, que programa bacana, cara. Interage, porque isso faz bem, isso é bom.